Há 25 anos, uma história de sonhos e pessoas começou. Transformar uma lacuna em oportunidade. Foi assim que a General Water nasceu. A história da empresa ela começa no ano de 2000. Eu conheci um profissional na Hidrogest chamado Reinaldo Fischer. Reinaldo Fischer era um executivo com bastante experiência, já tinha sido CEO de algumas empresas, era uma pessoa muito experiente. E ele foi fazer um trabalho na empresa que eu trabalhava, e esse trabalho estava chegando no final, e quando chegou ao final, um dia, muito surpreendentemente, ele me convidou para um almoço, e nesse almoço ele trouxe a ideia de montar uma empresa. Com o propósito de ser uma empresa de excelência, cuidar muito bem das pessoas, dos funcionários, dos nossos clientes e do meio ambiente. E fazer o melhor que a gente podia fazer para essa empresa dar certo e ter sucesso. E aí o Sérgio montou a equipe dele, trouxe o time dele, as pessoas de confiança. Quais essas pessoas? Eu, Sérgio Luiz, o Edson Lança, nosso sócio, também fundador, o Ricardo Ferraz. O General Water é o sonho e um desafio de 4 profissionais que trabalhavam já numa empresa de captação de água, de soluções para água potável e águas industriais. Trabalhei com o Sérgio Luiz e com o Sérgio Contremolês. A outra empresa foi onde a gente se conheceu. Todos com filhos pequenos, eu tinha filho. Sou pai de gêmeos, os filhos tinham 4 anos na época, o próprio Sérgio Contremolês, as filhas todas novas, o Edson, sócio nosso também, com filha pequena. Meu galpão estava para alugar numa imobiliária, ele veio atrás de mim e eu aluguei pessoalmente para ele. E a empresa começou ali. E era um galpão pequenininho, era um galpão muito pequeno. E você não imagina a alegria que foi alugar aquele galpão. Me lembro hoje que alegria de alugar aquele galpão. Como era um galpão muito pequeno, a gente tivemos que fazer uma lona, tipo uma tenda, para trabalhar, que estava muito sol. E a gente trabalhando embaixo da tenda, eu e o Álvaro trabalhava comigo nessa época. E é uma história de pessoas simples, uma história de pessoas que começaram com um sonho de amigos e com uma empresa pequenininha, pensando pequeno, não pensando grande. Sempre falo que eu gosto de trabalhar numa empresa em que tem a filosofia de empresa pequena, porque a empresa pequena é aquela que todo mundo é importante. Então, eu sempre tentei preservar, e falo para os executivos que cuidam da empresa hoje, olhar essa empresa como se ela fosse uma empresa pequena, para que todo mundo tenha importância. E aí a gente criou alguns princípios, como um que eu repito quase toda semana ainda hoje, que é o cliente satisfeito, o colaborador satisfeito e tudo isso com excelência técnica. É uma empresa que faz um trabalho muito bom, mas que tem os clientes satisfeitos e os colaboradores satisfeitos. Desde o início, o propósito era claro: trazer soluções inovadoras para suprir a demanda de água para grandes consumidores com eficiência, qualidade e sustentabilidade. A General Water se criou para implantar, operar e manter os projetos dos quais ela seria responsável com investimentos próprios. Um espírito de parceria que trabalha para levar soluções que são boas para os clientes e, em última instância, para o mundo. A gente tem um impacto positivo muito bacana, tanto para o meio ambiente como até para a sociedade. Isso tudo com um time incrível que faz isso acontecer todos os dias. É uma referência no mercado nacional, né? Reconhecido no mercado, uma referência no país. E eu creio que a gente vai crescer muito ainda, muito mais. Está estruturado para dar mais um salto de crescimento. Tudo isso em um modelo inédito e ousado. Projetos personalizados em que a GW assume todos os riscos, responsabilidades e custos da implantação, operação e manutenção. E a gente foi essa construção. Daí 2010, 2012, a gente começou com a história de tratar esgoto. Vamos tratar esgoto, vamos fazer água de reuso. Eu tinha ido na Europa no fim dos anos 90 e tinha visto que lá só podia captar água subterrânea quem fizesse reuso. Eu falei, nossa, isso é o futuro.
a gente pode deixar de ser uma empresa de água para ser uma empresa de meio ambiente. E aí, eu tinha uma filha na Tasca, tenho uma filha na Tasca, ela estava trabalhando, estava estudando, e eu falei, nossa, esse negócio de reuso é muito bonito, muito bacana, tratar esgoto. E a gente falei com o Thiago, que era um outro jovem, na época, muito brilhante, muito interessado, vamos tratar esgoto, então vamos tratar esgoto. Então nós fomos pioneiros na implantação de projetos, de sistemas, melhor dizendo, de reuso de água na Grande São Paulo. Muito se falava em reuso, mas às vezes você ia ver, o empreendimento fazia um aproveitamento de água de chuva ou algo assim que não é propriamente dito um reuso. E nós fomos pioneiros. Já tinha alguns engenheiros antes, mas eu entrei nessa segunda leva de engenheiros para trazer mais conhecimento e matéria-prima para aprendizado desse novo modelo de negócio. Em 2008, por exemplo, nós implantamos o primeiro sistema de shopping center a fazer reuso de água aqui na Grande São Paulo. E diversos outros tipos de empreendimentos. E passamos então a crescer nesse modelo que envolvia não só água subterrânea, mas agora também reuso de água, né? E isso criou uma geração de novos profissionais aqui na companhia. O computador é um integrador de soluções, mas tem que funcionar na vida real. Tem que um ser humano conseguir construir, outra pessoa conseguir operar e o sistema conseguir funcionar por 10, 15, 20 anos, que são os tempos dos nossos contratos. Então essa filosofia de trabalho, né, que a gente aprende aqui todos os dias, eu acho que é um dos grandes fatores de sucesso para o nosso negócio. Nós fomos buscar experiência internacional para poder agregar tecnologias, processos, porque tratar esgoto para reuso de água é muito diferente de tratar esgoto para lançamento em corpos hídricos ou coisas similares que eram feitas já no Brasil. A gente usa o que existe de melhor no mundo e a gente está sempre viajando para os Estados Unidos, para a Europa, para entender o que tem de melhor, integrar para que as pessoas façam um projeto, as pessoas construam e as pessoas operem. Então o nosso negócio é centrado em pessoas, por isso que a gente tem todo esse cuidado e uma filosofia que é inteira embasada nisso, em ver as pessoas aqui felizes, as famílias felizes, as pessoas trabalhando bem. Então tem tudo a ver com o nosso tipo de negócio que é de serviço. Fomos crescendo, inovando, nos adaptando às demandas do mercado e transformando desafios em motivação. Chegou um contrato que veio de Porto Feliz. A gente fornecer água para a cidade. E lá a gente foi para lá fazer vários poços. E o primeiro já foi o P1, que é da base. Esse foi um grande projeto. E ele é um poço que hoje ele fornece 50 mil litros hora para a companhia. A gente deu mais um passo na nossa parte de automação, onde a gente desenvolveu um sistema remoto de acompanhamento dos sistemas. E foi os primórdios porque a gente tem hoje de telemetria. E foi tivemos muito sucesso com isso, tanto que a partir desse momento, que foi na implantação de um shopping center de muito luxo aqui em São Paulo, a gente tomou isso como a tecnologia a ser implementada em todos os nossos próximos sistemas. O que culminou agora no Centro de Controle Operacional, a gente monitora praticamente 100% dos nossos clientes. Sim, quando nós começamos, havia uma certa desconfiança na monitorar sistemas à distância, né? Começamos com um sistema que está a cerca de 10 quilômetros daqui, da nossa sede, da nossa base. Hoje nós monitoramos sistemas que estão fora do estado de São Paulo, né? Nós atendemos sistemas que estão na Bahia e estão lá no Distrito Federal. Então, o crescimento foi em termos de números, né, de estações que nós acompanhamos remotamente, mas também em termos de distância, né, que conseguimos romper a fronteira do estado, né? Então, nós temos avançado aí ao longo dos anos pelo Brasil afora. Atualmente, os sistemas da GW têm a melhor tecnologia que se pode encontrar no planeta de saneamento, né? A gente não, né, como a gente costuma dizer, a gente não fabrica nada, a gente não é inventor de equipamentos. A gente utiliza os melhores processos e equipamentos que existem no mercado. Nossa expertise é fazer com excelência. Então, a excelência está em tudo, na operação, no projeto, na tratativa com o cliente e, principalmente, em cuidar dos colaboradores. Esse é o nosso grande orgulho. Outro projeto que foi muito interessante foi em 2017, quando a gente fez uma perfuração num galpão logístico na Castelo Branco. Esse cliente já tinha tentado perfurar 7 poços na área dele sem sucesso. Ele tinha investido mais de 2 milhões de reais
nesses trabalhos e não tinha conseguido uma gota de água. Então, com a ajuda do Sérgio, a gente foi lá e fez um estudo bem detalhado da área e conseguimos, na primeira perfuração, toda a água que o cliente precisava. Então, assim, foi um projeto muito emblemático, é um sucesso até hoje, porque realmente ali é uma região de alto risco geológico. E depois a gente fez mais um poço, né? O cliente foi crescendo e a gente foi crescendo junto com ele. Então, a gente fez uma segunda perfuração com sucesso lá também. Então, é um projeto que eu guardo com bastante carinho. Sempre valorizando o que há de mais precioso, nossas pessoas e o meio ambiente. Entrei para ser auxiliar da cozinha, trabalhei lá por acho que 3 anos. Atualmente eu trabalho como assistente de logística. Hoje eu estou como assessora de diretoria e há pouco tempo eu estou fazendo parte do quadro de gestão de pessoas. Por isso que eu falei, eu nasci aqui dentro e renasci aqui dentro de novo. A empresa me formou. Eu tenho orgulho de trabalhar aqui. Entrei aqui na General em 2016 como auxiliar de cozinha. Hoje eu sou cozinheira, gosto de fazer as coisas, porque quando eu entrei aqui eu não sabia nem fazer o bolo direito, os bolinhos saíam bem pequenininho e aí eu ficava nervosa. E hoje eu sei de me desenvolver, faço o que pedir. Se não der certo, eu tento de novo e consigo. E sou muito grata, né, por estar aqui. E só coisas boas. Eu vim para cá, para o galpão, que só existia um galpão na época, era o G1, tinha poucas pessoas. E fui realocado para outro setor, que é onde que a gente tem um sistema de caminhão que fica montado decante centrífugo de desaguadora de lodo do sistema. Na época, trabalhava em 2 pessoas, era eu mais outro colaborador, e aí foi aumentando essa equipe. Hoje a gente estamos em 13 pessoas, já com 4 unidades de desaguadora móvel. Hoje eu fui realocado de novo para outro cargo, que agora eu sou supervisor dessa equipe. E mesmo em desafios mais profundos e fora do nosso alcance, estávamos determinados a continuar dando o nosso melhor. Quando veio a pandemia, eu acredito que muitos colaboradores ficaram inseguros e veio o lockdown. Então ficou tudo fechado, mas a General Water conseguiu passar essa segurança para nós e acredito que a gente passou por essa fase bem e seguros. E foi um susto para todo mundo, né? Mas graças a Deus a empresa deixou a gente super confortável. A gente não teve problema com o salário, todo mundo recebeu normalmente. Buscamos parcerias, atravessamos fronteiras e fizemos com que nosso trabalho chegasse cada vez mais longe. Então, depois, em 2020, a gente começou a nossa expansão para a Bahia. Então também foi um grande marco para nós a gente iniciar essas obras de perfuração em uma região nova, né, desconhecida para nós. Então foi um desafio técnico muito grande, tanto para a perfuração quanto para o tratamento das águas. Por volta de 2021, 2022, a gente seguiu forte com esse projeto de expandir para novos horizontes. A gente iniciou a implantação e operação de uma estação de tratamento de reuso em Brasília, em um grande shopping lá do Distrito Federal. De lá para cá, a gente consolidou nossas operações no Nordeste, a gente fez uma aquisição estratégica, a gente começou a operar no Distrito Federal e, mais recentemente, esse ano, no Rio de Janeiro, nosso mais recente estado. E é motivo de orgulho mesmo ver essa solução da GW, que é tão boa, tanto para os clientes como até para o mundo, sendo levada para outros lugares do Brasil. Encontrando oportunidades em cada etapa e olhando para frente, tendo a certeza de que ainda há muitas histórias a serem construídas. Eu vejo a gente cada vez mais estruturado e confiante para alçar voos mais altos. Isso tem se mostrado na nossa expansão de soluções, expansão geográfica. Então, por um lado, eu vejo muita coisa bacana que a gente já está desenvolvendo hoje, por outro, é uma companhia tão criativa que é difícil imaginar o que a gente vai inventar para ajudar mais, para crescer mais.
Então eu vejo a gente levando a nossa solução para todo o Brasil, eu vejo a gente conseguindo viabilizar portes menores de clientes para que a gente consiga levar a solução para mais clientes, e tudo isso crescendo essa equipe de maneira coesa, mantendo sempre a nossa excelência e espírito de parceria. O futuro exige excelência em cada gota, e nós estamos preparados para isso. Se eu pudesse resumir para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que já estão aqui há muito tempo, é amizade, vitória, excelência, evolução, comprometimento, aprendizado constante. É uma das melhores empresas que eu trabalhei na minha vida até hoje. Família. Amor e paz. Coragem. É gratidão. Pioneiro. É sinônimo de excelência. Parceria. Essa palavra seria adaptação. É crescimento profissional, técnico, humano. Eu, quando levanto de manhã, eu penso em um pensamento principal. Eu tenho orgulho em fazer parte. E eu tenho orgulho de pertencer. 25 anos de General Water.